Do jornalismo da Jovem Pan, nos atualizando a respeito de tudo que está rolando nessa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Avenida Paulista neste domingo. Fernando Capeza, eu quero te ouvir a respeito de uma informação que um de nossos repórteres nos trouxe, que é uma grande presença de bandeiras de Israel na Avenida Paulista. Além da bandeira brasileira, da camisa verde e amarela, muitos com a bandeira de Israel. É claro que isso tem já a ver com a questão religiosa, porque são muitos evangélicos, aliás, Silas Malafaia falando, um evento patrocinado por um líder religioso e que agora se soma também à crise entre o Brasil e Israel. Quero te ouvir, Fernando Capeza, você que esteve lá em Israel há poucas semanas. Olha, me parece que, em primeiro lugar, se deve à fala, a meu ver, uma hipérbole infeliz do presidente Lula. Ele quis se colocar contra a reação do exército israelense na faixa de Gaza, que eu, pessoalmente, reputo uma reação exagerada, porque você não combate guerrilha através de bombardeio aéreo. Mas ele foi profundamente infeliz e, num exagero, numa hipérbole, traz o nome de Hitler à baila, isso magoa profundamente o povo judeu, e compara com o Holocausto. O Holocausto foram milhões de judeus colocados em trens de carga, despachados para campos de concentração na Polônia e exterminados ali em câmaras de gás. Então não dá para comparar uma coisa com outra. Um exército que joga flyers, que avisa onde ele vai bombardear, que não sabe direito como enfrentar um grupo terrorista, com a reação que foi feita. E o presidente foi infeliz. Então, em primeiro lugar, é uma reação a essa fala tida, interpretada como um alinhamento ideológico com a esquerda contra Israel, não importa o que Israel venha a fazer. Em segundo lugar, você colocou muito bem, há um público evangélico, né? Ele é muito, obviamente, por razões bíblicas, inclusive, é muito alinhado a Israel. E essa manifestação coloca o presidente Lula diretamente contra 45% da população, pelo menos uma grande parte dela, que é evangélica. Tá certo? A maioria ainda é católica, mas é um segmento muito grande evangélico. E, finalmente, claro, há muita gente que identifica Israel como um oásis do Ocidente, um oásis democrático ocidental, no meio ali do Oriente Médio. Uma fala que eu queria, só para complementar, é se você pegar falas antigas do Fidel Castro, falas do Hugo Chávez, falas agora mais atuais do Nicolás Maduro, também do presidente da Nicarágua, e comparar com essa fala veiculada pelo presidente Lula, você vê uma certa uniformidade ao longo do tempo, como que se colocando contra Israel, porque Israel representa os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos ali na questão oriental. Então, eu vejo, em primeiro lugar, nesse sentido, e é claro, um alinhamento. O próprio presidente Bolsonaro é muito favorável à posição de Israel, ele queria instalar a embaixada brasileira em Jerusalém, depois acabou por questões que não vem aqui o caso discutir, recuando. Então eu vejo nesse ponto essa colocação. E só para fechar, eu acredito que o discurso do Silas Malafaia está sendo um discurso inteligente, equilibrado, prudente, não é uma manifestação para atacar o STF. Não pode ser uma manifestação para atacar a pessoa física de um ou outro ministro. Essa é uma manifestação que defende o direito à livre expressão do pensamento, e essa é uma manifestação que deve ser aproveitada pelo presidente Bolsonaro para expor as suas razões numa investigação que me parece mais centrada na pessoa do que em fatos. Gente, todos falarão aqui, mas a gente tem agora o jornalismo chamando. O Evandro Cini tem mais novidades a respeito do que está rolando nessa manifestação na Avenida Paulista. Com você, Evandro Cini. Pois é, Nelsinho, a gente vai fazer um giro aqui com a nossa reportagem, em que está em vários pontos diferentes da Avenida Paulista para acompanhar essa manifestação. Estou em contato também com a Secretaria de Segurança Pública e o capitão Felipe Neves acabou de me dizer aqui, enviar a informação de que até agora não houve o registro de nenhuma ocorrência relevante. Então, 2.000 homens fazem a segurança desta manifestação no entorno todo da Avenida Paulista, e há também a fiscalização feitas por helicópteros Águia e por drones da Polícia Militar. Tudo isso, todas essas imagens, toda essa fiscalização segue para o Copom, segue para a sala de monitoramento, onde os policiais também acompanham esses manifestantes que agora estão ali ao redor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho informação do Álvaro Noceira, vamos com ele. Olá, Cine.
Exatamente, complementando a sua informação, muitas pessoas aqui, devido ao calor, estão se sentindo mal, passando pela parte lateral da Avenida Paulista, e com essa passagem, o que está sendo comunicado é que tem postos, como complementando o que você disse, de 2.000 homens à disposição para conseguir resolver este problema, porque tem muita gente, é difícil a locomoção até os postos médicos. O governador Tarcísio Gomes de Freitas já fez o seu discurso e com ele também se soma outros governadores, como Ronaldo Caiado, que ainda não discursou, de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais e Jorginho Melo de Santa Catarina. O que chama atenção entre a população, na verdade, aqui presente, os manifestantes, são muitas bandeiras da Ucrânia, seja bandeira, não da guerra, sobre Israel, na verdade, em apoio a Israel, muitas bandeiras, camisetas, cartazes sobre o assunto, e com relação ao assunto Supremo Tribunal Federal, todas as pessoas, todos os parlamentares que estão discursando, sempre com um discurso muito alinhado, dizendo que não há críticas ao Supremo Tribunal Federal. Cine. Muito obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Pessoal, só para vocês terem aí uma ideia, né? A gente está falando de cerca de 10 quadras da Avenida Paulista ocupadas por manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegaram à capital paulista bem cedo hoje. Nós estamos falando de mais de 1 quilômetro tomados por manifestantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem desde aqui a estação Brigadeiro até depois da estação Consolação. Essas pessoas, elas tentam se deslocar para em algum momento chegarem próximo do trio aonde estão as autoridades, assim como Bolsonaro, que esse trio está localizado bem ali próximo do Parque Trianon, que fica na Peixoto Gomide. Fica bem no meio, né, entre os dois pontos onde essas pessoas começam a se aproximar. Então, há uma distância grande para elas percorrerem e com essa multidão, esse deslocamento fica muito mais difícil, até por conta do calor e da situação também que essas pessoas estão expostas neste domingo. Então, esse é mais ou menos para que vocês entendam o tamanho dessa manifestação, porque até agora a Polícia Militar ou a Guarda Civil Municipal, eles não trazem nenhum número fechado sobre a quantidade de manifestantes. Por isso que a gente também não poderia informar ou estimar sem que as autoridades possam passar, né, esses dados corretos, até porque fica bastante difícil você fazer uma estimativa com esse tanto de gente. Mas para que vocês tenham uma ideia, então, mais de 1 quilômetro da Avenida Paulista tem manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Nelsinho, só para fazer uma amarração do que tivemos até agora, então, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando sobre perseguição e sobre sofrimento de Bolsonaro e de seus aliados com as operações da Polícia Federal. Tarcísio de Freitas falando sobre segurança jurídica no país com essas ações, agradecendo Jair Bolsonaro e dizendo que essa é uma manifestação que reconhece o Estado Democrático de Direito. E Silas Malafaia, que ainda faz o seu discurso, pastor Silas Malafaia, que é um dos organizadores desse evento, pedindo para que não haja ataques, pelo menos no começo de seu discurso, ao Supremo Tribunal Federal e às outras instituições do país. Nelson. Tá aí, agora são 16h06, o Cine e toda a reportagem trazendo mais informações a respeito dessa manifestação na Avenida Paulista e algumas pessoas passando mal, exatamente porque muita gente concentrada, né, aqui na Avenida Paulista, nesse momento cerca de 28 graus, e quero te ouvir, Diogo da Luz, a respeito exatamente dessa questão. Parece que ali já há um grupo de pessoas pronto para receber esse tipo de pessoa que eventualmente passe mal, precise de algum auxílio. Acho que a organização já esperava muita gente. O show da Taylor Swift, inclusive, foi um ensinamento muito importante pra gente. A temperatura estava muito maior, mas a gente percebeu que precisa dar atenção sempre que tem aglomeração grande de pessoas. Além disso, eu fico muito contente de ver a manifestação dessa maneira, porque parece uma evolução democrática. A gente vê que agora estão falando muito mais de ideias, de princípios e de caminhos. E acho que faz muito mais sentido a gente seguir sempre assim nas manifestações, com divergências de opinião, sem dúvida, mas sem ataques específicos a pessoas ou instituições, porque não é assim que a gente vai crescer. Que tenha sido um aprendizado e que daqui para frente a gente siga cada vez mais assim, discordando sempre com veemência,
mas com respeito às instituições e às pessoas. Acácio Miranda, o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento, que ainda está discursando, ele disse há pouco para ninguém atacar o Supremo Tribunal Federal, nenhuma autoridade, porque quando se ataca o judiciário, se ataca a República. Fala isso, claro, com a assinatura dele, mas como uma recomendação também para todos os presentes. Nelsinho, eu acho que é muito nítido para todos nós que a direita dá hoje inúmeras demonstrações de apreço à democracia. Depois de todos os atos que nós acompanhamos ao longo do tempo, a fala do pastor Silas Malafaia, as palavras da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a ausência de faixas, que já foi amplamente mencionada aqui, demonstram que a direita muito provavelmente aprendeu. E acho que a última frase do Diogo é muito representativa disso. Eleições e estabelecimento de ideias, você faz com que eles aconteçam através de um debate democrático e através do voto também. Então, essa manifestação é uma manifestação democrática e mostra a força da direita, mas não uma força de ruptura, uma força construtiva, uma força de uma demonstração que a direita existe e a direita está disposta a discutir e apresentar as suas ideias dentro das regras do jogo. Ricardo Rosso. Olha, eu acho que está claro com essas centenas de milhares de pessoas que estão na Avenida Paulista, o ato democrático, todas as manifestações de que falaram até agora, Michele Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o governador Tarcísio, tenho certeza que nas próximas falas, até por toda a orientação que os líderes, organizadores da manifestação trouxeram, é de uma manifestação pacífica, democrática, reforçando sempre as instituições democráticas constituídas. Acho que essa é a grande mensagem. São centenas de milhares de pessoas que não levaram faixa, ou seja, está claro que esse novo posicionamento, vamos dizer assim, se podemos chamar assim, dessa direita brasileira, é acertado, está no caminho certo e é isso que nós temos que seguir sim. Respeito às instituições, paz nessa manifestação, democracia, que é tudo que queremos. Alan Gani. Olha, eu quero chamar a atenção da força que é esse tipo de manifestação. Se a gente pegar historicamente, diretas já, caras pintadas, depois as 3 mega manifestações que resultaram no impeachment da Dilma Rousseff. Então, se esse tipo de manifestação pegar tração, e lembrando que esse tipo de manifestação, quando ela é feita dentro da ordem e com grande apoio popular, geralmente traz uma mudança no país e uma mudança dentro da própria democracia. Então é algo bastante expressivo que está acontecendo hoje. A gente tem que acompanhar as consequências e os desdobramentos em relação a isso. Pediu, Capês? Sim, uma observação importante aqui, juntamente com o Alan Gani, é que se você notar esse público, é um público que se desloca espontaneamente. Você não tem aqui uma organização de sindicatos trazendo pessoas. Você pode olhar aqui, são famílias que estão indo, pessoas que saíram de suas casas num domingo, se deslocaram não só de São Paulo, mas do interior, de outros estados, estão aí querendo expressar o seu entendimento. E é muito bom que isso ocorra sem violência, sem ofensas, sem ataque às instituições. É importante e quero parabenizar o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Segurança, Derrite, pela colocação do policiamento para evitar justamente vândalos infiltrados. Se tivesse uma segurança melhor no dia 8 de janeiro em Brasília, no civil, segurança, provavelmente muito poderia ter sido evitado. Ferreira, eu quero resgatar aqui o que falava o Alan Gani num comparativo com outras manifestações importantes da história recente do Brasil. Você que é um estudioso da política, você concorda com ele a respeito dos frutos que geraram aquelas manifestações de anos, décadas atrás? Mano Ferreira. Sim, eu diria até que 2013 inaugura um novo momento, né? Porque a gente assistiu ao longo de muitas décadas no Brasil, desde as diretas já, fora Collor, um contexto em que as manifestações de rua no Brasil, elas eram quase monopolisticamente dominadas ou comandadas, lideradas por grupos da esquerda. A partir de 2013, a gente vê uma mudança nesse perfil que configura um amadurecimento da democracia brasileira, com manifestações sendo lideradas e puxadas por um outro campo político. A gente sabe que democracias saudáveis sempre possuem
mais de um campo político, né? Possuem pelo menos 2 grandes campos, o que está no governo, o que está na oposição, com alternância de poder, com direito à livre manifestação. Então, é muito importante, nesse sentido, que a gente tenha esse amadurecimento institucional, que a democracia brasileira tenha sempre alternância de poder, liberdade de manifestação, liberdade de divergência e a capacidade da oposição de cumprir o seu papel de trazer uma outra perspectiva para o país de uma forma propositiva, ou seja, trazendo ideias que de fato possam melhorar as instituições e aperfeiçoar o país. Campos políticos divergentes são essenciais e não existe democracia sem essa pluralidade. Que essa pluralidade se manifeste pacificamente dentro da lei, trazendo ideias e propostas, é o que todo país precisa para prosperar. Ô Diego Tavares, na linha do que fala aqui o Mano, em manifestações propositivas, você acha que esse foi um cuidado que os organizadores tomaram quando eles diziam: não venham atacar ninguém, essa não é uma manifestação contra algo ou alguém, essa é uma manifestação a favor do ex-presidente? Você acha que esse foi um zelo, um cuidado tomado pela organização? Sem dúvida nenhuma, Koba. Foi um cuidado tomado pela organização das manifestações e que acabou mostrando também o poder de manipulação dessas pessoas que tem a figura do próprio Bolsonaro. Como nós temos aqui, bastou um vídeo dele fazendo uma chamada para esse ato que praticamente todas as pessoas envolvidas atenderam. Isso me mostra, e pelo menos essa é a leitura que eu faço de tudo isso, que essa manifestação não é propriamente uma manifestação da direita, é uma manifestação do bolsonarismo. A gente estava falando aqui sobre propostas, eu não consigo identificar uma pauta dessas manifestações além do apoio puro e simples ao ex-presidente. Ao contrário das manifestações das diretas já, que o Gani trouxe aqui, das manifestações de 2013 pelo impeachment, nós temos aqui o apoio puro e simples à figura do ex-presidente da República, sem que tenha, de fato, uma pauta específica ali em jogo. Então, eu acho que isso mostra o poder que o bolsonarismo tem ainda dentro do debate público, principalmente, evidentemente, no campo da direita, e não sei se isso, no final das contas, se isso é bom ou ruim em termos de oposição, né? Porque, novamente, o Mano trouxe aqui um elemento muito importante. Para que nós tenhamos uma oposição à esquerda que está no poder, nós precisamos de uma direita que seja, de fato, propositiva, que faça isso que está sendo feito hoje, mas que faça para finalidades específicas. Não, eu acho que tem uma pauta assim, né? O Bolsonaro é o simbolismo dessa pauta. Então, para essas pessoas que estão aí, a pauta é a segurança jurídica, a justiça tem pesado muito a mão em relação à direita e não pesa na mesma proporção em relação à esquerda, alguns abusos, né, em prisões preventivas, né, Capês, ou buscas e apreensões. Então, na ótica dessas pessoas, a pauta, existe uma pauta jurídica, existe uma pauta institucional, e o Bolsonaro é o simbolismo, ele simplesmente representa isso, mas isso está acima do Bolsonaro. Ô Gani, me permite um complemento, inclusive concordo com tudo que você disse. Eu acho que essa manifestação, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho acompanhado desde 2013, que eu estou bem atento acompanhando esse processo, houve uma organização centralizada, e nessa organização você vê centenas de milhares de pessoas sem cartazes, e aí você vê que quando houve o chamamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele gravando um vídeo, ele se colocando enquanto liderança e chamando as pessoas para se manifestar pacificamente, sem cartazes, sem faixas, e as pessoas então o fizeram. Antes disso eu não vi isso. Eu vi várias frentes, vários caminhos, várias cabeças, vai ter manifestação tal dia, aí cada um levava a sua pauta, cada um falava aquilo que queria. Diversos movimentos, você vê a importância de uma organização. Parece que agora a direita está se organizando, aprendendo a fazer de forma correta, e o resultado é essa maravilha dessa manifestação na Paulista. Nelson, já temos alguma confirmação? Porque eu estou vendo aí no nosso teleprompter, tá no gerador de caracteres, né? Milhares de pessoas lotam a Paulista. Já tem, parece que tem centenas de milhares de pessoas, e não apenas milhares, mas nós temos alguma confirmação de números já? Segundo a última atualização de Evandro Cine, ainda não há confirmação pelas autoridades a respeito do número exato de pessoas. Então, centenas de milhares fica só no visual por enquanto. Se sabe é o relato dos nossos repórteres que estão ocupando cerca de 8 quarteirões da Avenida Paulista, né? Historicamente, a Secretaria de Segurança divulga no final do dia, quando a manifestação acabou, porque eles não fazem uma contagem só das pessoas, eles fazem uma contagem a partir das imagens, há uma métrica, há um sistema. Então isso virá no final do dia ou amanhã cedo.